Vamos conhecer o prefácio do livro Vida, um enigma, uma joia preciosa, autoria de Daysap Ikeda, editora Record. É uma edição da década de 80. Prefácio. Para qualquer ser humano, a mais difícil questão da existência é a do significado da sua própria vida. O olho científico do homem penetrou até o fundo da matéria e descobriu o mundo dos átomos e dos elétrons. Varejou o infinito em busca da decifração dos seus mistérios e empurrou para cada vez mais longe as fronteiras do cosmos. No entanto, a vida em si, a mais próxima de todas as coisas e que deveria ser a mais fácil de entender, continua um enigma, apesar do rápido avanço da ciência nas últimas décadas. Por que é assim? Será que não é porque a vida esteja sempre mudando, porque se manifesta em incontáveis e complexos níveis, e o seu conhecimento requer a completa serenidade e a luz da perfeita sabedoria? Como muitos filósofos já o reconheceram, compreender a vida é o mais desafiador dos problemas básicos do homem. Mas são tão complicadas as questões que, no geral, a especulação filosófica só fez contribuir para tornar o enigma ainda maior. Estou certo de que assim tem sido porque o refinamento da vida e o aprofundamento da sabedoria não se processam no mesmo ritmo dos estudos acadêmicos. No Oriente, um homem enfrentou diretamente o enigma da vida, Sakyamuni, o iluminado Gautama Siddhartha, chamado Buda, pessoa sagrada da tribo Sakya. Para ele, a vida não é um conceito abstrato, mas o resultado do viver e do estar no mundo do aqui e do agora. No seu entender, só enfrentando a realidade do dia a dia, aceitando com o mesmo ânimo a alegria e a tristeza, o prazer e o pesar, é que se adquire o conhecimento fundamental. O primeiro passo no caminho do aperfeiçoamento tem mais tentar explanar um abstrato entendimento do enigma da vida. Ele se dedicou a ensinar como superar o sofrimento e alcançar a felicidade. Para ser envolvido pela aura de luz que cercava Sakyamuni, é preciso que cada um livre a sua vida das impurezas e desenvolva a mais alta e incisiva forma de sabedoria. Esta é a prática do budismo. E nos 40 anos de ministério do seu fundador, nela foram preparados os discípulos para transmitirem às futuras gerações os princípios do entendimento pregados no Sutra do Lótus. O propósito deste livro é mostrar a relação entre as respostas budistas ao mistério da vida e as soluções empíricas que a moderna ciência oferece às mesmas ou às semelhantes questões. Não estamos tentando provar cientificamente a justeza dos princípios de Sakyamuni, mesmo porque a transcendência do seu pensar não o permite, mas apenas procurando indicar os meios pelos quais a verdade do budismo possa ser ilustrada em termos científicos modernos. De maneira nenhuma pretendemos equiparar o nosso conhecimento à profunda sabedoria de Sakyamuni, mas nos achamos capacitados para aprender as teorias tradicionais do budismo, como foram desenvolvidas por gênios como Nagarjuna, Vasubandhu e Shii. Além disso, somos familiares às ideias de Nichiren Daishonin, que explicou os enigmas da vida ainda mais claramente do que Sakyamuni, e que estabeleceu uma maneira pela qual o entendimento, com respeito à cósmica força da vida,
pode ser alcançado simultaneamente com a procura das soluções para os problemas que enfrentamos neste mundo. Hoje, pelo mundo afora, os cientistas estão lançando mais luz sobre o fenômeno existencial. Importantes chaves para a investigação das várias e especiais qualidades da vida estão sendo continuamente descobertas. Podemos afirmar que, como uma tendência comum, as conquistas da ciência moderna confirmam os ensinamentos que nos foram legados pelos pensadores budistas do passado. Realmente, o que se tem visto em recentes períodos deste século é a constante aproximação das grandes teorias gerais à verdade revelada por Sakyamuni. O budismo é uma casa de grandes tesouros, com infinita capacidade não só para suprir a humanidade com a resposta às eternas questões da vida, como também para fornecer os objetivos pelos quais vale a pena viver. Em razão da sua tremenda profundidade e enorme extensão, como também em virtude de a sua doutrina raramente ter sido explicada em termos facilmente aplicáveis à realidade cotidiana, tem sido, mesmo no Oriente, uma escondida fonte de sabedoria ameaçada de cair no esquecimento. Foi o meu mentor, Josei Toda, segundo presidente da Soka Gakkai, quem me mostrou os grandes tesouros do budismo. Após a sua morte, impus-me a missão e a responsabilidade de proteger os princípios que me inculcou, zelar pela pureza das concernentes atividades religiosas e espalhar a sua fé para o bem da paz mundial e a felicidade universal. Minha meta é falar ao máximo possível de pessoas sobre os grandes tesouros da Casa da Lei de Buda e convencê-las do seu infinito esplendor. Estudei, meditei e tentei, sempre que possível, dirigir-me ao maior número de homens e mulheres, principalmente estudantes e jovens. Este livro deve ser apreciado como fruto desse esforço. O tema central é certamente a visão budista da vida. Na primeira parte, discuto os aspectos temporais e espaciais da existência e a sua propagação através do universo. Olhadas as coisas desse ângulo, é relativamente mais fácil para o homem moderno situar-se no assunto, pois conta com o apoio da informação científica. Muitas das teorias correntes tendem a concordar com os tradicionais conceitos do budismo. Na segunda parte, abordo a autorrealização das vidas individuais, com variados graus de liberdade e as correspondentes diferenças em felicidade e infelicidade. Nessa porção central do livro, a ênfase é posta no fato de que cada vida está mudando constantemente, tornando-se, em consequência, suscetível a uma revolução interior por meio da qual o indivíduo pode sentir-se em paz com a sua consciência e considerar-se realizado. A terceira parte é concernente ao que nos acontece depois que morremos. Será que retornamos ao nada? Será que continuamos a existir em algum estado imperceptível à observação ordinária? Ou nascemos novamente numa forma ou outra? As questões aqui discutidas são as que se referem ao fato de os seres humanos, sejam orientais ou ocidentais, não poderem deixar de perguntar a si mesmos. Em virtude da curiosidade de toda a espécie, as respostas têm sido quase sempre dadas de maneira superficial para serem mais facilmente entendidas. Isso acontece ao mesmo tempo em que a ciência, principalmente a médica, vem se dedicando à decifração do grande enigma. Enquanto me punha a par de inúmeras teorias recentes,
empenhei-me por explicar a interpretação budista da morte e a mostrar o que se segue depois. Assim, a primeira parte é dedicada ao exame de conceitos como tempo-vida, espaço-vida, força-vida, ao passo que a terceira sessão trata mais das questões da continuidade temporal e, mais especificamente, da ausência de descontinuidade entre a vida e a morte. Na segunda parte, são abordados os vários aspectos das nossas vidas interiores e da atividade existencial. Usei a palavra budista somente no título da segunda parte, mas todas as outras são também baseadas nas maneiras e formas budistas de pensar. A tradução japonesa desse livro, intitulada Senmei ou Kataru, Diálogos sobre a Vida, foi editada em 1973. De lá para cá, os cientistas informaram sobre muitas e novas descobertas, algumas das quais foram incorporadas ao presente volume. Para manter o livro cientificamente atualizado, no entanto, uma pesada tarefa foi imposta ao tradutor e aos editores, e talvez por isso a publicação em inglês tenha sofrido grande atraso. Mas, em face do fato de que nenhuma nova colocação discorda da minha discussão básica, principalmente porque quanto mais conhecimento científico obtemos, tanto mais a moderna ciência se mostra em harmonia com a teoria budista, decidi publicar o meu trabalho na sua presente forma. Sou grato ao tradutor Charles S. Terry por seu diligente e sensitivo tratamento de muitos difíceis termos budistas que usei no original, bem como por seu esforço em inverter para o inglês fluente, um texto que é complicado mesmo em japonês. Sou grato da mesma forma aos editores Kodansha International, que já tinham publicado em inglês vários de meus outros livros. Daisaku Ikeda, janeiro de 1982. Então, espero que tenham apreciado. Até a próxima leitura. Um grande abraço.